Senhor presidente, demais vereadores, público presente, com medo de não dar tempo de falar nos 10 minutos tudo que tenho para falar, eu quero comunicar aqui aos vereadores que eu não concederei a parte. No meu discurso, queria, senhor presidente, eu estava ouvindo atentamente o discurso do vereador Maxwell na discussão em relação à estrutura lá daquela construção que está ali correndo sérios riscos de desabamento e tantas vezes já informado, tantas vezes já notificado e nada acontece. E tem uma relação muito grande aqui com uma das minhas pautas aqui de discussão, porque eu lembrei de uma frase, de um ditado que diferencia o inteligente do sábio. O inteligente é aquele que erra e aí depois que errou, ele aprende e não erra mais. E a diferença do sábio é que o sábio, ele vê o outro errando e aí antes dele errar, ele já faz uma correção de rumo para que aquele erro não aconteça. Então, eu acredito que nós temos que buscar, o poder público tem que a todo momento buscar essa sapiência, tem que buscar ser sábio. Ele tem que antever inúmeros problemas que acontecem em outros municípios, em outras localidades, está tudo aí no noticiário a todo momento, para que não aconteça o problema, para que não aconteçam muitas das vezes catástrofes, como por exemplo nós vimos na Boate Kiss, por exemplo. Eu estou falando tudo isso porque na semana passada eu trouxe aqui a discussão nessa casa um problema que estava acontecendo na creche Cândida Maria da Silva Vieira, antes chamada de creche Aprisco. Falei única e exclusivamente sobre um problema, que era em relação ao fato das crianças terem que estar voltando para casa sem banho, devido ao fato de ter sido identificado que aquela creche recém-inaugurada não tinha sido instalado piso de maneira apropriada. As crianças estavam se machucando na hora de tomar banho, quando aquele piso tinha o contato com a água. E que a prefeitura, mesmo com inúmeras gestões da direção, não tinha dado a mínima resposta e nem providenciado tapete antiderrapante, o que fez com que profissionais, pais, começaram a se cotizar para comprar o tapete. Eu trouxe essa casa, houveram até alguns discursos que falaram que não tinha necessidade de trazer a discussão, que era algo muito pequeno para se discutir, mas aconteceu o seguinte, se eu não me engano, naquele mesmo dia, choveu à noite no município. E eu de manhã cedo recebi o telefonema de pais das crianças, me pedindo para fazer uma visita àquela creche, porque a direção estava pedindo para os pais levarem as crianças de volta para casa, porque aquela escola, com aquela chuva que deu, e não foi nenhuma chuva de outro mundo, inviabilizou por completo as atividades naquele dia. Eu imediatamente me dirigi à casa, à creche, e lá encontrei um estado deplorável. Já nem estava chovendo mais do lado de fora, mas lá dentro o teto escorria água. Pelas luminárias, tinha uma cachoeira nas luminárias. A direção, de forma responsável, liberou aquelas crianças. Imediatamente eu fiz a pergunta, temendo como aquela água estava escorrendo pela parte elétrica, eu fiz a pergunta se a diretora já tinha providenciado ou desligou, disjuntou a rede. Ela falou, não, vereador, não tem instalado disjuntor, não. Aqui a creche é um gato lá do lado de fora que puxa energia, não tem disjuntor. Uma creche inaugurada há poucos meses atrás, nessas condições. Eu quero saber quem da prefeitura autorizou aquela escola a ser inaugurada nessas condições, colocando em risco a segurança daquelas crianças, daqueles servidores, daqueles profissionais. Quem foi? É um absurdo. Preocupado com curto-circuito, eu falei, gente, aonde fica o extintor de incêndio? Não, não tem extintor, não.
Também não tem extintor, não. O nome disso é irresponsabilidade. O nome disso é responsabilidade. Isso é grave. Parabenizo a atuação da Defesa Civil desse município, que imediatamente, em 15 minutos de análise, falou: olha só, nós vamos interditar. A escola, a creche, recém-inaugurada pela prefeitura, agora nos festejos do aniversário da cidade, foi interditada. Interditada, sem condição de oferecer segurança às crianças e aos profissionais. A gente espera, pelo menos, que a partir de agora seja realizado um pente fino em todas as outras e que não faça a inauguração antes de todas as verificações, que a prefeitura exerça o papel de fiscal de obra, que antes de inaugurar mande consertar o que está errado. A diretora, além da fiscal ter feito isso, já deveria ter feito isso, nessa escola especificamente, a direção enviou relatou inúmeros problemas, vereador George, inúmeros problemas à secretaria do que ela já tinha verificado no dia a dia. Acredito que, eu já venho falando aqui, se você pegar cada problema aqui que a gente debate, para cortar uma árvore é uma eternidade, problemas que desde o começo do ano o 0800 não funciona, diário de classe chegou para as crianças agora tem pouco tempo, para os professores, material de limpeza chegou agora, está faltando gestão. O que falta é gestão. E o que faltou aqui foi mais que gestão, foi responsabilidade. Poderia ter acontecido uma tragédia de grandes proporções. O telhado estava completamente molhado. Poderia ser, se chovesse mais, aquele telhado poderia ceder. Foi por isso que a Defesa Civil interditou. Então que fique aqui esse registro, que essa casa faça uma mobilização e uma força-tarefa para verificar essas condições, para tentar colaborar para que problemas mais graves não aconteçam. Queria aproveitar o resto do tempo para falar de um outro assunto, que é a questão de um aviso de licitação, um pregão presencial número 127/2013, foi publicado no dia 5 de setembro de 2013 nos jornais, que é um pregão presencial chamado pelo Fundo Municipal de Transporte e Trânsito, que tem como objeto a contratação de uma empresa que para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego. De acordo com informações, esse contrato aqui, eu vou fazer um requerimento apresentando amanhã para que venha os documentos para cá, para a gente tirar a prova real disso, mas de acordo com informações que tenho, é através dessa contratação aqui, dessa empresa, que deve ser contratados cerca de 250 controladores de tráfego. O que, na realidade, eles mudam o nome para, mais uma vez, burlar o concurso público que a gente tanto fala aqui. Controlador de tráfego, eu quero que me falem, no requerimento eu vou pedir, qual a diferença de controlador de tráfego para agente de trânsito, que tem concurso público vigente. Tem concurso público vigente. E é por isso que os concursados, que até agora não conseguiram dialogar com o governo municipal, seja através de audiências públicas negadas, de pedidos de reuniões negados, é por isso que continuam se manifestando atrás dos seus direitos, porque fica cada vez mais claro a estratégia de esperar chegar maio do ano que vem, quando acaba a validade do concurso, para não chamar as pessoas. Existe gente que passou, que estudou, que trabalhou, como assim contratar uma empresa para essa função? Senhor presidente, o requerimento buscará todas essas respostas, na expectativa de que consigamos, se for realmente isso, que nós consigamos frear qualquer tentativa de, mais uma vez, burlar o concurso público desse município. Para encerrar... 20 segundos.
Para encerrar, eu não poderia deixar aqui de registrar o meu espanto com a justificativa dada pela Prefeitura na polêmica da Lagoa, considerada própria num primeiro momento. Todo mundo acabou que, de forma também irresponsável, permitiu a classificação, permitiu que muitos fizessem uso, famílias, num final de semana de sol, fizessem o uso da Lagoa, e a Prefeitura, diante dos questionamentos, dizer que não, aquilo ali foi ato de vandalismo na placa. Quero saber se também teve algum hacker que invadiu o site do INEA, porque lá no INEA está constando a análise como própria. Então foram na placa, invadiram o site e mudaram tudo. Vereador, o tempo está encerrado. Muito obrigado, senhor presidente.